Queria também saudar a presença do STAL, do seu Presidente, a sua direção aqui na Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local e, naturalmente, também agradecer aquilo que é a vossa opinião e os vossos contributos para esta matéria. Nós consideramos que esta é uma questão de grande importância para o poder local democrático, ou seja, o regime financeiro das autarquias tem uma grande relevância na prossecução depois daquilo que são as responsabilidades, as competências, os projetos que forem desenvolvidos por esses mesmos municípios municípios e freguesias, naturalmente, por isso não temos de tratar esta questão com toda a importância que ela merece. Dizer desde já que o conjunto de preocupações que o STAL aqui nos trouxe, nós, na sua generalidade, nós acompanhamos-la, ou seja, preocupações em relação aos trabalhadores, preocupações em relação ao serviço público, preocupações como é que o poder local, face a estas condições e tendo em conta aquilo que está proposto, como é que vai fazer face e como é que vai cumprir com essas mesmas responsabilidades. Nós entendemos que esta proposta de lei apresentada pelo Governo se insere numa estratégia mais ampla que está a ser desenvolvida por este mesmo Governo, ou seja, nós já tivemos aqui a questão da extinção de freguesias, já tivemos a redução dos dirigentes, as alterações no setor empresarial local, o regime jurídico das autarquias, a lei de compromisso, ou seja, todas elas vão no mesmo sentido e têm um objetivo-chave, um objetivo central, na nossa opinião, que é desmantelar, desvirtuar o poder local democrático, até tendo em conta que este poder local democrático foi uma conquista das populações na Revolução de Abril e que ficou consagrado na Constituição e muito embora tenha essa mesma consagração e sendo um direito, muitas vezes não só é esquecido, como é violado por sucessivos governos. Nós entendemos que esta lei, há dois aspectos essenciais e que o STAL aqui também colocou, que são violados e que na nossa perspectiva devem ser respeitados, aliás até deveriam ser aprofundados, mas não foi esse o caminho que o Governo optou a apresentar esta legislação. Um deles é o princípio da autonomia, nomeadamente a autonomia financeira, que é um aspecto essencial que a nossa Constituição consagra e que os municípios e as freguesias detêm, ou seja, esta autonomia é um direito, assim como a justa repartição dos recursos públicos entre a administração central e a administração local. Nós consideramos que estes dois princípios não estão a ser aplicados. Em primeiro lugar, muito embora nos princípios da proposta de lei há um primeiro aspecto que é da seriação do conjunto de princípios, estes são claramente desvalorizados em relação a outros quando deveriam de ser os mais valorizados. E por outro lado, não há autonomia ou a autonomia não é garantida porque está lá escrito que é autonomia, ela depois tem que se efetivar na prática. E a verdade é que a prática é bem diferente daqueles que são os princípios que estão consagrados nessa mesma proposta. E o que nós consideramos é que a prática e a ação deste Governo distancia-se bastante destes mesmos princípios. Em relação à justa repartição dos recursos públicos, mais uma vez, ou seja, ao longo de anos, em várias alterações de lei de finanças locais, essa participação tem vindo a ser diminuída, não tendo em conta as reais responsabilidades e competências que os municípios e freguesias têm. E, mais uma vez, o que é que aparece nesta proposta de lei? É mais uma redução dessa mesma participação, quase dando a entender que esta participação dos municípios nos impostos são recolhidos pelo Estado, que são uma benesse ou algum ato de boa vontade pelo Governo e não um direito constitucional que lhe está atribuído. E neste aspecto nós consideramos também que esta é uma grave violação. Além destes todos os aspectos, esta proposta traz um conjunto de mecanismos adicionais que de uma profunda ingerência da administração central na gestão e na autonomia dos municípios. São vários, em vários artigos nós podemos nos defrontar com todas estas situações. Para além disso, não é justo
que sejam as autarquias, ou seja, o Governo tem pautado a sua intervenção e as suas medidas e a sua ação política por criar uma asfixia ao poder local democrático. Uma asfixia tal que leva a que muitas autarquias estejam hoje em situação de grandes dificuldades. Mais uma vez, esta proposta de lei introduz mecanismos em que, por uma alteração meramente administrativa, alguns municípios que estavam dentro do limite de endividamento possam vir a estar fora exatamente por essa mesma alteração. Ou seja, é criada esta asfixia, é criada estas dificuldades e depois vão-se colocar àqueles municípios que ainda não estão nessas situações para que possam ir resgatar os outros, ou seja, para levar à asfixia completa, para dizer que o poder local democrático pois não é capaz, que não é solução e para aí criando as condições cada vez mais de uma maior ingerência por parte do Estado. Nós também refutamos a argumentação de que são os municípios que são despesistas, que são os municípios que são responsáveis pela atual situação e refutamos e rejeitamos também o argumento que assinamos um memorando de entendimento, que nós designamos por pacto de agressão, assinou o PS, o PSD e o CDS e que levou o país para a situação em que nos encontramos hoje. E que esta não é justificação para aquilo que está efetivamente a acontecer ao poder local democrático e as medidas que pretende implementar. Para terminar, gostaria de colocar mais uma consideração e colocar mais uma questão. Um dos outros aspectos que esta proposta de lei aqui nos traz não dá nenhuma estabilidade orçamental aos próprios municípios e freguesias, quando diz que na lei de orçamento do Estado, depois podem haver, vou terminar, Sr. Presidente, podem haver alterações, podem ser produzidas alterações em cada lei de orçamento do Estado, ou seja, um regime que deve ser estável, que os municípios e freguesias devem saber exatamente com o que é que vão contar em cada um dos anos. Fala-se num planeamento plurianual, mas como é que é possível fazer-se um planeamento plurianual sério quando a cada ano pode-se alterar completamente as regras do jogo consoante o Governo quiser. Por isso as questões que gostava de colocar era nestas condições e tendo em conta os pressupostos que estão por base desta proposta de lei, gostaria de colocar ao tal se vê de facto a possibilidade de haver aqui um planeamento sério por parte dos municípios, nesta perspectiva de um planeamento plurianual, como é que considera, ou que impactos é que consideram que estas medidas vão ter do ponto de vista das populações, da prestação de serviço público, se isto não terá aqui colocado em causa a sua prestação, a qualidade desse mesmo serviço e se esta também não é mais um caminho para ir de encontro a um objetivo do Governo de entregar um conjunto de serviços públicos a entidades privadas. E disse.